Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Vão chegando porque hoje a brisa vai ser bem interessante, né? Eu tenho percebido que alguns assuntos que eu coloco aqui no canal, eles acabam atraindo um pouco mais assim, a atenção dos alunos de um modo geral, né? Eu fico atento aos feedbacks, né? Eu sempre leio os comentários, às vezes não consigo responder na mesma velocidade que eles vão chegando, porque tem muitas atribuições, mas eu estou sempre ligado no rolê, assim, né? E eu estou entendendo, né, com base nesses feedbacks que estão chegando, que o assunto simulação computacional é um assunto que tem despertado muito interesse dos alunos, muitas perguntas interessantes. Então eu estou nessa pilha de fazer meio que uma série assim, de vídeos de divulgação científica sobre simulação computacional. E aí teve um aluno que fez uma pergunta muito boa no último vídeo que eu postei, né? Eu postei recentemente um vídeo explicando como é que funciona uma simulação computacional, como é que funciona um código de computador que a gente usa para simular de repente um fenômeno físico do nosso universo. E aí ele perguntou como é que eu posso confiar, né, nesses dados que são gerados através das simulações computacionais, que é uma pergunta assim fundamental. E para eu explicar, né, como a gente faz hoje em dia na ciência moderna para poder validar as nossas simulações, eu queria contar um pouquinho de história aqui para vocês, porque eu acho que existe um caráter assim nesse lance da simulação computacional que é muito bonito, assim, que é importante ser sempre ressaltado, que é a lógica por trás de como nós, seres humanos, usamos as simulações computacionais como um recurso adicional para entender o universo, assim, né? Para poder, de repente, dar um peso maior a uma ideia, ou comprovar uma teoria, ou entender um fenômeno físico para além de um cenário no qual seja viável fazer um experimento, né, no nosso universo. Assim. A gente simula movimento de galáxias distantes, né? A gente simula processos cosmológicos assim tão distantes da nossa realidade, porque a gente meio que entende as leis da física que regem esses processos. Então a simulação computacional, em certo sentido, ela é meio que assim, ela abre uma porta para que você consiga explorar os fenômenos do universo usando uma outra lente de percepção. Agora, tudo isso só faz sentido se a sua simulação computacional ela for confiável. Né? Porque não adianta nada você gerar uma imagem linda, uma animação super impressionante que brilhe os olhos, né, daquelas pessoas que vão ali assistir aquela simulação e aquilo tá errado, assim, aquilo não bater com os experimentos, aquilo não bater com a realidade física, né? E é muito comum assim nesse campo da simulação numérica que a gente, como cientista, lance um olhar para esses resultados com um pouco mais de desconfiança. Né? E isso tem assim, razões históricas. Né? Então, como é que funciona esse rolê? Bom, quando Francis Bacon assim, preconiza a ideia do método científico, na época dele não existia computador. Então, assim, quando a ciência foi se estruturando como linguagem descritiva dos fenômenos do mundo, né, e ganhando essa cara que a gente chama hoje em dia de ciência, a gente tinha basicamente dois recursos disponíveis para você poder investigar os fenômenos da natureza, né? Teorias matemáticas, equações que relacionavam como duas grandezas ali iriam se comportar num dado fenômeno físico e experimentos em situações controladas em que a gente iria medir ali essas grandezas e confrontar as respostas das medições experimentais com as teorias matemáticas. Assim. Foi assim na época de Newton, né? Quando Newton surge no contexto científico, e eu sempre gosto de falar essa história aqui, o que a gente tinha na época era um processo no qual Copérnico, Kepler, Galileu, eles vinham já descrevendo com muita precisão o movimento dos corpos celestes, né, descrevendo o que estava acontecendo e encontrando leis, como as leis de Kepler, por exemplo, que pareciam bater com as medições astronômicas daquilo que eles conseguiam captar, né, do movimento dos astros com telescópios, etc. Assim, mas eles não sabiam a causa ainda por trás do movimento. Né? Então, Newton vem e formula as leis do movimento, formula a lei da gravitação universal, inventa o cálculo diferencial e ele consegue, usando linguagem matemática, notação simbólica e um processo axiomático que se baseia nas suas próprias leis, que ele extrai por meio de muita intuição e observação dos fenômenos do mundo, ele consegue nesse processo
quantificar órbitas, por exemplo, de planetas, né? Consegue quantificar órbitas de astros e satélites, e as quantificações que ele conseguiu fazer com base nas leis, nas teorias, né, de Newton, elas eram condizentes com aquilo que se observava nos céus. Então, teoria e experimento meio que bateram. Né? E beleza, massa, temos as leis de Newton, e isso ganha respaldo pela comunidade científica porque é uma coisa que está meio que validada. Agora, quando entra em cena o tal do computador, assim, já no século XX, a gente ganha uma ferramenta adicional que agora já permitiria, né, que nós, seres humanos, conseguíssemos realizar cálculos computacionais de uma maneira muito mais eficaz e em muito menos tempo do que cabeças humanas individualmente conseguiriam fazer. Então o nosso poder de cálculo aumenta muito. Agora eu consigo, através de uma máquina, escrever uma estrutura lógica, algorítmica, que através de uma sequência de comandos gera uma resposta de um comportamento de uma variável física por meio daquilo que a gente chama de simulação computacional, né? E aí a gente tem uma ferramenta a mais que entra na jogada e meio que dá uma bagunçada no processo, então, de se fazer ciência. Agora a gente tem mais uma outra possibilidade investigativa. Não é mais só teoria e experimento, agora tem teoria, experimento e simulação. Agora, uma simulação, ela só pode ser útil como ferramenta investigativa dos fenômenos do mundo se ela for validada, né? Se a gente puder confiar naquilo que a gente simula. E hoje em dia, assim, a resposta mais simples que eu poderia te dar para essa pergunta, como é que eu posso confiar nos dados da minha simulação, seria, bom, compare ela com alguma teoria ou com experimentos. E pronto, se estiver batendo, legal. Mas assim, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque hoje em dia a gente inclusive valida alguns tipos de simulação com outras simulações, porque dentro do universo da simulação computacional existem muitas técnicas possíveis e umas são mais precisas do que outras. Entra também um lance que é o custo computacional. Alguns fenômenos físicos, né, e isso é muito comum no campo da mecânica dos fluidos, a natureza desses fenômenos ela é muito complicada de tal sorte que computacionalmente é muito caro resolver alguns tipos de problema. Turbulência é um exemplo clássico, né? Esses movimentos caóticos, não lineares, que são meio que intrínsecos à própria natureza de um fluido em movimento, que eu chamo de turbulência, eles se manifestam numa multiplicidade muito grande de escalas assim, físicas. A gente tem vórtices turbulentos maiores, estruturas físicas que você consegue ver a olho nu ou numa simulação de maneira muito clara, mas também existem vórtices muito pequenininhos ali que dissipam energia, que contribuem com a dinâmica coletiva desses vórtices turbulentos que se movimentam em torno de uma asa de avião, e o grau de resolução espacial para você capturar essa física ele é tão grande que a coisa acaba ficando muito cara computacionalmente. E aí esse custo computacional ele vai levar assim, ao surgimento de uma classe específica de cientistas dentro da classe daqueles que trabalham com simulação computacional, os numericistas, que são cientistas que estão mais preocupados em desenvolver novas formas de aproximação, geralmente caras que têm muita bagagem matemática e física, para meio que baratear o custo de algumas simulações computacionais, meio que assim, estando conscientes de que no processo podem perder um pouquinho de acurácia na estimativa dos fenômenos reais. Então, quando a gente vai entrar mesmo nesse lance da simulação computacional, a coisa é treta, assim, tá? Eu queria dar aqui alguns exemplos nesse bate-papo de hoje para mostrar para vocês como é que a gente valida códigos computacionais. Então vamos para os exemplos, né? Eu separei aqui já alguns artigos, né, que estavam aqui no meu computador para mostrar como a coisa funciona. Eu vou começar com um exemplo de um artigo que eu escrevi em 2007, ainda na condição de aluno de graduação, para estudar um problema que era o seguinte: a gente estava fazendo a simulação numérica de problemas de convecção natural, que são escoamentos gerados naturalmente quando você esquenta ou esfria uma superfície sólida e em torno dessa superfície sólida você tem, sei lá, um fluido parado, né? Quando você provoca esse aquecimento ou resfriamento de uma superfície sólida em meio a um fluido em repouso, a um fluido quiescente,
você modifica o campo de massa específica desse fluido em torno da superfície sólida, e a modificação desse campo ela leva ao surgimento de correntes convectivas. Se você esquenta uma parede, elas serão ascendentes, se você esfria, serão descendentes. E esses movimentos, nos quais o próprio escoamento é induzido por uma variação no campo de densidade ou massa específica promovida por um gradiente de temperatura, são escoamentos que a gente chama de convecção natural. Bom, nesse problema aqui, a gente estava simulando, né, alguns tipos de camadas de limite turbulenta, nos quais esses escoamentos eram gerados por convecção natural, e era um estudo numérico, basicamente, no qual a gente queria testar um código computacional que foi trazido da França para o Brasil pelo meu ex-orientador de mestrado, né, professor José Luiz na época, em que esse código fazia simulação de escoamentos turbulentos, usando algumas técnicas estatísticas assim, para que a gente conseguisse simular isso em máquinas comuns, assim, notebooks da época. Isso aqui é 2007, então você imagine o poder de cálculo que eu tinha, era muito pior do que hoje em dia. Né? E turbulência é uma coisa cara de simular. Então esse aqui é um típico trabalho numérico. A gente tinha um modelo de turbulência que na verdade resolvia campos médios, então a gente perdia as informações instantâneas desses escoamentos, e aí a gente estava testando esse código, que era um código escrito em elementos finitos, e que usava uma série de estratégias e técnicas para a gente poder simular isso de maneira bem barata. Realmente era barato, era rápido que rodava simulações, mas a gente tinha que ver se essa ferramenta, se ela iria bater com dados experimentais. Então aqui a gente tem, por exemplo, dois casos testes, uma placa plana vertical e uma cavidade fechada de 2 metros de altura mais ou menos por 7 centímetros de largura, delgada. Aqui eu esfriava a parede da direita, esquentava a da esquerda ou vice-versa, não lembro agora, e aqui era uma placa plana vertical aquecida, né? E aqui eu faço comparações, aqui as minhas malhas de cálculo de elementos finitos, alguns campos de velocidade, temperatura, e aqui eu faço comparações numérico e experimental dos perfis de velocidade ao longo da placa e dos perfis de temperatura. Comparação de perfil é uma coisa muito comum no campo da simulação computacional da mecânica dos fluidos, assim, tá? O que seria um perfil? Seria uma curva que ilustra o comportamento da velocidade média aqui, por exemplo, para diferentes pontos ao longo do eixo Y. Aqui, no caso, para a placa plana vertical. Então, eu estou aqui na minha figura, né? O meu eixo Y seria esse eixo que vai se afastando da placa, e o comportamento que eu teria desse perfil seria esse. Na placa está meio que parado o escoamento, um pouquinho longe da placa ele está mais rápido, porque está ali subindo o ar, mas longe da placa ele de novo diminui. Então aqui são comparações de perfis de velocidade em 3 pontos da placa, de valores numéricos experimentais, e aqui temperatura. E o mesmo eu fiz, né, para o caso da cavidade também. Então as coisas meio que estavam batendo e tal, seria uma forma de validar a simulação computacional, comparando com resultados experimentais. Agora, onde esses resultados são encontrados? Eu separei aqui algumas fontes bem legais, assim, para vocês meio que verem como a coisa funciona. Eu tenho aqui o site da ERCOFTAC. ERCOFTAC é uma associação de pesquisa da Europa, assim, em turbulência e combustão. E eles têm uma biblioteca de casos clássicos, casos testes clássicos, né? Um database de resultados de experimentos ou simulação. Olha que interessante aqui, caso número 1, caso número 2, caso número 3, caso número 4, e dentro de cada caso que você clica, você tem aqui uma descrição da geometria que foi usada para que as pessoas medissem as propriedades desse escoamento, a descrição das características do escoamento, as dimensões, as propriedades do fluido, o que eles mediram, as condições de entrada, as técnicas que eles usaram para medir, o que tem disponível, aqui todos os arquivos de dados das simulações desse caso, por exemplo. Então esse caso que eu estava aqui simulando, né, cadê esse bicho? Já fechei já? Esse caso da convecção natural, que eu acabei de mostrar, era o caso 79 da ERCOFTAC. Na época, eu, aluno de graduação, eu era fissurado por esse lance de simular escoamento e ficava buscando caso teste. Eu lembro que esse caso teste aqui eu que encontrei. Né? Meu professor na época me mostrou a ERCOFTAC, eu fui atrás, eu baixei assim vários dados e fiquei pensando o que eu poderia simular. Então, um trabalho experimental de 96, esses dois caras, Betts e Boccari, e a base dele é essa aqui, ó, uma cavidade, né, ele dá aqui as dimensões, os perfis todos, descreve o caso. Então eu extraí esses dados, peguei esses arquivos e usei como base de comparação com as minhas simulações para validar. Isso é muito comum no campo da mecânica dos fluidos. Agora,
Isso, eu estou falando de um escoamento já. Tem contextos que são também muito interessantes, que estão além dessa questão de simulação de campos de velocidade, por exemplo. Eu trabalho na minha pesquisa hoje em dia com fluidos magnéticos, já falei várias vezes sobre isso no canal, tem vários vídeos de divulgação, mas assim, uma das questões mais interessantes de fluidos magnéticos é a seguinte, velho. Se você pega um fluido magnético típico, né, que é basicamente esse líquido com várias pequenas partículas dentro dele, de material ferromagnético, e você aplica um ímã, esse cara meio que, né, ele se deforma, ele se movimenta, ele responde à ação do campo externo e a gente acaba conseguindo aplicar isso em vários problemas de interesse tecnológico, material meio que novo, que foi sintetizado nos anos 60 pela NASA e tal. Mas assim, o interessante é que tem uma linha de pesquisa dentro dessa área que não está muito preocupada em simular esse movimento, mas em simular a própria microestrutura desse material, simular o movimento das nanopartículas que compõem esse material. Isso já estaria associado a uma outra abordagem de simulação, que é essa abordagem que está quase na escala molecular. Tem muitos colegas meus assim que simulam moléculas. Né? Na engenharia química é muito comum isso, né? Simulação de dinâmica molecular de não equilíbrio. O cara está simulando o comportamento de moléculas para, através dessas simulações, com base em estatística, ele conseguir extrair, por exemplo, valores de propriedades. Então você às vezes pode simular microestruturas de materiais complexos para poder, através dessa simulação, extrair informações do comportamento de algumas propriedades desse material. Então aqui eu tenho um outro artigo interessante, no qual eu usei uma outra abordagem de validação. Né? Esse aqui é um artigo de 2015 que eu escrevi com o meu colega, professor Francisco Ricardo Cunha, né, meu orientador de doutorado, no qual a gente estava apresentando técnicas de simulação numérica de partículas magnéticas, né, interagindo em suspensões em baixos números de Reynolds. Né? E aqui a gente descreve todo o setup das partículazinhas num box, né, de simulação típico. Né, o movimento de cada partícula ele é descrito pela segunda lei de Newton, está aqui a equação número 1 e tal. Você modela as forças, os torques, enfim, e você consegue simular. E aqui, o que eu usava para poder validar a minha simulação? Né? Eu usava comportamentos de propriedades, deixa eu pegar aqui, por exemplo, isso daqui. Né? Comportamentos de propriedades médias da minha suspensão, aqui no caso, a magnetização do meu ferrofluido, do fluido magnético, em função de um parâmetro alfa, que mede basicamente essa intensidade do campo que eu aplico. Então, quanto maior o meu campo, mais esse cara meio que responde, se magnetiza, mas uma hora esse cara satura. E aqui as minhas bolinhas pretas são assim, resultados de simulação, porque magnetização, na verdade, é uma propriedade de transporte que está associada a uma média desse alinhamento das partículas na direção de um campo externo. Então, sabendo as posições, velocidades e orientações de cada pequena partículazinha ali, eu consigo obter, por exemplo, esse comportamento aí dessa propriedade. Eu estou comparando aqui essas bolinhas pretas, que são resultados de simulação numérica, com curvas contínuas que são advindas de estudos teóricos. Você fala assim, como assim teórico? Né? Então, para que serve a simulação? Aí a gente pega aqui os resultados teóricos, né, que eu queria mostrar para vocês. Os teóricos não foram feitos por mim, mas por físicos russos, né, que publicaram isso num artigo matematicamente muito denso no ano de 2001. Então, esse aqui é um artigo do Ivanov, que é um grande pesquisador da área de fluidos magnéticos, e a Kuznetsova, uma grande pesquisadora, ambos na época nesse departamento de Física e Matemática da Universidade Estadual de Ural, em Ekaterimburgo, na Rússia. Então esses físicos russos, usando muita matemática e mecânica estatística, eles desenvolvem aqui uma teoria matemática, né, que considera no máximo interações até entre trios de partículas na microestrutura. Então é um tipo de solução que a gente chama de solução assintótica. Ela é uma solução meio que exata de um caso em que você não considera tudo o que é possível ser considerado, porque não tem como fazer teoria para isso. E aí você faz uma teoria simplificada que vai num extremo específico, numa combinação de parâmetros específicos, e você tem essa teoria que também serve como uma ferramenta extra para você meio que validar resultados de simulação computacional. Então aqui eles desenvolveram em 2001 um modelo para prever essa magnetização do ferrofluido em função, por exemplo, do campo aplicado, da fração volumétrica de partículas, mas que considera
que na física, na microestrutura, no máximo você vai ter lá dímeros, trímeros, duas partículazinhas aqui, três. O meu código eu ponho 500, ponho 1000, ponho 2000. Então, em tese, se o meu código bate com a teoria desses caras para um limite assintótico no qual essa teoria é válida, eu posso usar essa teoria para validar o meu código. Depois usar o meu código para explorar outros limites para os quais ainda não se tem uma teoria, né? Então aqui é um artigo teórico, né, cheio de matemática, e no final, em algum momento, você tem que ler o artigo com calma e tal. Esses caras apresentam uma equação, aqui a equação 30, que seria um modelo de equilíbrio. E aqui eles validam a teoria deles comparando, por exemplo, nessa curva, né, com experimentos. Curte só, né? Figura 8, curvas de magnetização de fluidos magnéticos densos, concentrados no caso, tá? Os pontos representam resultados experimentais, aqui a referência 12 e 17, e as curvas representam a nossa teoria. Então eles fazem uma teoria que bate com os experimentos. Só que não foram eles que fizeram os experimentos, foram outros físicos. Você vê aqui a referência 12 e 17, né? A referência 12, bora ver quem é aqui. É um trabalho do Mozorov e do Lebedev, que é outra galera, né? E a 17 do Lebedev com o Fenichnikov, né? Ambos russos. É interessante que esses caras aqui nos anos 90 publicavam muito em revistas da União Soviética, o SSR, interessantíssimo, né? Esse aqui é o Journal of Magnetism and Magnetic Materials, o JMMM, que a gente publica bastante nele, inclusive. Bom, então aqui os caras desenvolvem uma teoria, validam ela com um experimento, eu faço a simulação numérica e uso o experimento desses caras para validar a minha simulação, né? E aí depois eu posso pegar minha simulação e explorar para outros regimes físicos. Eu tenho aqui, né, simulações inclusive muito legais, deixa eu ver se eu compartilho com vocês, que eu estou fazendo agora, estão rodando aqui no meu PC, estão a 55% e tal. Já mostrei no último vídeo que essas simulações elas geram arquivos de saída, de posição, né? Arquivos gigantescos, ó, 292 mega. Então, um arquivo realmente muito grande assim. E aqui, o que eu estou simulando? Vamos abrir aqui para a gente ver o que eu estou simulando. Eu vou abrir esse arquivo de texto num programa de tratamento de imagem, de pós-processamento de dados, assim, né? Que é o TechPlot, que é um excelente programa, inclusive, para essa finalidade. E aí eu vou mostrar para vocês, veja o tempo que demora para abrir esse arquivo, que é um arquivo que em 300 megas deve ter assim milhões de linhas de código, com a posição de cada partícula em cada instante de tempo, né, sua velocidade. E que diabo que eu estou simulando aqui? Olha isso aqui acabei de abrir. Deixa eu só fazer uma edição rápida aqui, porque isso aqui eu gerei esse tipo de estética para plotar os meus gráficos assim, hoje de manhã, enquanto a simulação estava em 32%. Então, só vou atualizar aqui para que quando eu avançar minha simulação, eu tenha a condição de ver ela mais inteira. Inclusive, eu estou fazendo isso pela primeira vez aqui agora, tá? Assim, essa simulação está rodando já desde ontem à noite. Eu vou explicar o que eu estou simulando aqui, com esse mesmo código que eu uso para simular as partículas e tal. E eu estou curioso para ver o que vai acontecer, velho. Deixa eu tirar meu zoom aqui. Deixa eu primeiro plotar só a primeira zona. Zone Show, Deactivate. Tô curiosíssimo, velho. Vamos ver. Então a primeira zona eu tenho isso daqui, ó, de longe. Você tá vendo? Ó? Eu vou dar um zoom in. Vem pra cá, fia. Eu tenho tipo dois agregados, o agregado vermelho e o agregado azul. Né? São agregados aproximadamente esféricos, contendo partículas sólidas, magnéticas algumas, imersas num líquido muito viscoso assim e sedimentando sob a ação da gravidade. Agora o interessante é o seguinte, eu coloquei de maneira artificial, olha essa brisa, as partículas de cima para serem um pouquinho mais densas que as de baixo. Eu quero forçar que o agregado de cima meio que entre no agregado de baixo, assim. E a minha ideia é simular isso durante um bom tempo de sedimentação e no meio da simulação reverter o sentido da gravidade, que é uma coisa que eu jamais poderia fazer aqui na Terra, mas como no meu código eu sou Deus, eu escolho se a gravidade vai ser positiva ou negativa, para a esquerda, para a direita, maior ou menor. A minha ideia é testar para verificar tipo, se eu reverto a gravidade no meio do caminho. Será que essas partículas vão voltar para a condição inicial que elas tinham no começo da simulação? E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou doido? Talvez.
mas tem um motivo além, né, da minha loucura para isso, assim. A gente tem um princípio muito interessante, que é o princípio da reversibilidade cinemática em baixos números de Reynolds, que afirma que se essas partículas estiverem sedimentando num fluido bem viscoso, estiver bem lenta, estiver em baixo Reynolds, em tese é para que esse movimento seja reversível. Eu quero estudar se isso realmente acontece usando simulação computacional e depois ligar a interação magnética, desligar e tal entre as partículas, para entender essa física coletiva de sistemas particulados de muitos corpos sujeitos a interações de longo alcance por interação hidrodinâmica e magnética. Aqui, as minhas equações já consideram que quando cada partículazinha se desloca nesse líquido, ela induz um escoamento que perturba as vizinhas. Então vocês vão ver coisas lindas acontecendo aqui quando eu der o play na minha animação. Vamos tirar o zoom, porque essas bichinhas vão sedimentar e bastante. Eu não sei quanto, eu estou curioso. Eu vou até colocá-las um pouquinho menores aqui, porque eu estou achando elas muito grandes. Né? Quando você vai distanciando, às vezes acontece isso na escala. Bom, agora fica mais bonitinho. E bora ver, velho, o que vai rolar. Animate, zones. Vamos animar esse daqui até o final, parcial do processo. A gente está já com 55% da simulação. Vamos ver o que vai acontecer. Então o agregado de cima vem, entra no de baixo, olha que coisa mais linda, velho. E aí ele meio que rouba umas partículas ali, velho. As azuis e as vermelhas se juntam, algumas se desprendem, chega um ponto em que você não sabe mais, né, não tem mais aquela forma inicial do vermelho ou do azul. Você tem outras estruturas aqui que eu tô vendo agora, tipo uns blobs se formando, um aqui na frente, um novo blob, e agora a gravidade voltou, opa, voltou. Massa, só que inclusive eu tenho que esperar porque foi só 55%. Será, velho, que depois dela voltar no início eu vou ter o vermelhinho, o azul bonitinho lá? Depois pesquisem por um vídeo na internet, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, que eu acho muito legal. E sempre gosto de mostrar para os meus alunos. Melhor, em vez de pesquisar, eu mesmo vou mostrar para vocês aqui. Que é um vídeo legal pra caramba, que ele mostra bem esse princípio físico de um canal que eu adoro, assim, que é o Smarter Everyday. Então deixa eu pôr aqui, Reversible. Então, esse aqui que é o vídeo, que é muito maneiro, assim, e é um vídeo que, assim, eu não vou dar o play aqui, porque eu acho que é importante, ou é legal, é divertido de você, tipo, assistir isso daqui em casa inteiro e tal. Ele tem 9 minutos e meio, mas vale muito, muito a pena, assim. Nesse vídeo, cara, esse cara, ele põe basicamente, assim, 3 corantes, né, tipo, num fluido muito viscoso, assim, transparente, tipo um xarope de milho, sei lá, um corn syrup desses aí. E aí ele coloca esses caras entre 2 cilindros concêntricos, né? E ele gira o cilindro de dentro, ele mistura os corantes, esses caras meio que se perturbam, e depois quando ele reverte o movimento, esses corantes misturados, eles voltam à configuração inicial. Isso está associado a um princípio físico muito maneiro chamado reversibilidade cinemática em baixos números de Reynolds, e que na verdade é a inspiração conceitual para a simulação que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, assim, é muito legal quando a gente meio que olha para um princípio físico e aí vê que isso tem um experimento muito, assim, contraintuitivo, né? Que valida esse princípio e de repente brinca de escrever um código para simular isso e para alterar condições na simulação que seriam muito difíceis de serem modificadas, por exemplo, num experimento desse, né? Simula. Bom, galera, espero que tenham curtido o vídeo de hoje, que tenham entendido esse cenário da simulação computacional, a validação, os experimentos, os resultados numéricos. Né? Se tiverem dúvidas, sugestões, ideias, perguntas, coloquem nos comentários, inclusive ideias de vídeos futuros, assim, que a gente está agora, a gente, no caso eu, né, tô nessa pilha de querer fazer mais vídeo de divulgação científica falando sobre simulação computacional, porque é um assunto muito da hora. Obrigado pela companhia, obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Arro!